vale a pena. Eu fui ontem, né? E assim, tem muita peça legal, tem muita obra legal. Tanto que, por exemplo, tem coisa que tem a ver com realismo, porque inclusive realismo e simbolismo, porque o impressionismo vai ser a grande inspiração para o simbolismo que nós vamos estudar. E tem tudo a ver com realismo, porque lá tem um cara chamado Courbet. Eles trouxeram algumas peças do Courbet, que é o Gustave Courbet, foi o iniciador do realismo no mundo. E ele tá lá, ele é pintor, né? Tem umas pinturas dele lá, valem muito a pena ser vistas. E é de graça. Inclusive, já comento também, tem uma exposição no MASP do Caravaggio, certo? O Caravaggio, para quem não se lembra, é aquele barroco, entre o Renascimento e o Barroco, na verdade, que vai fazer pinturas lindíssimas, por exemplo, aquela da crucificação do João, certo? Que é o João subindo, o velho, sendo crucificado de ponta cabeça, é dele aquela pintura, e é R$7, é R$7? Não, é R$16. R$16, R$15. R$15, muito obrigado. R$15 lá no MASP, com sessão de quarta-feira de graça, né? E vai até o dia 9, dia 30 desse mês, certo? Vale a pena ir também. Então, aproveita, vá. Quem for, por exemplo, lá, que vá também aqui na Biblioteca do Estado. Tem coisa no Ibirapuera, muita coisa no Ibirapuera. De grama e tal. Não, mas tem umas exposições da hora, mano. Bienal do quê? Uma Bienal que alguma coisa daqui 2 anos, né? A gente sabe que deve ser uma coisa legal, talvez só daqui 2 anos, que é Bienal, isso é legal. Andou com as coisas vidas, teve que vir buscar na porta com os filhos. Ai, gente, vocês não valem um filme real, né? Então vamos lá. Gente, eu começo então a análise de hoje com o livro mais querido de todos, que é A Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz, não é? Só pra gente lembrar, gente, é bonito, né? Só pra nós lembrarmos que vocês se lembrem, por exemplo, caríssimos, que o nome é extremamente ilustrativo, chama A Cidade e as Serras. A cidade é Paris, as Serras é Portugal, certo? Literalmente, essa é a divisão. E, inclusive, esses são os locais primordialmente retratados. Ali, Paris à esquerda, aqui, Portugal, certo? Detrás dos montes, né? Lá em Detrás dos montes. Então, começando... Quem leu? Processo. Quem não leu? Completo não. Tem gente que leu e não leu ao mesmo tempo? Como assim? É que só chegou na metade. Chegou na metade só. Aí só chegou na metade, aí não sabe o que ficou pra quem, levanta a mão. Isso seria até o 4º capítulo. Aí, ó, tá no meio a meio. Também. Ah, entendi. É muito chato. Você cagou a leitura, né? Entendi. Gente, tem que ler, tá? Só um comentário legal. Será que alguém fica filmando mesmo uma hora? Gente, ou então mais? vamos começar do começo, não é? Ava. Saiu todinho. Eu não sei o que acontece, toda vez que eu coloco alguma coisa em alguma formatação aqui, ele sai, não é? Tava bonitinho isso aqui, eu inclusive verifiquei, mas não importa. O contexto que nós estamos falando é no final do século XIX, lembrando que esse livro é publicado em 1906, se eu não estou enganado, certo? Pós-morte do Essa de Queiroz, ele então é publicado no 20, mas ele é relativo ao 19, certo? Então você tem que se lembrar, por exemplo, do contexto do 19, tal como o evolucionismo darwiniano, o positivismo kantiano, o determinismo tainiano, o socialismo utópico udontiano, certo? E o pessimismo schopenhaueriano. Então assim, estamos falando de um contexto dos ismos do 19 que vai influenciar diretamente a obra. Se você não entende esses ismos, você não entendeu o final da obra. Você não entendeu. Por exemplo, você parte do pressuposto que o texto ele vai tratar desse cara aqui, ó, do Comte. Lembra quem é o Comte? Que fala da noção de evolução positiva da sociedade, que para haver evolução tem que haver a ordem e assim haverá o progresso, que o progresso está associado à agregação de uma nova técnica. Isso é positivismo, certo? E também tem a ver com o pessimismo, por exemplo, do Schopenhauer. Lembra, por exemplo, aquela noção, certo? De que viver é sofrer, certo? De que a vida, a única certeza possível é de que sofrimento impera. Que legal, professor. Que bacana. Além disso, é importante que vocês saibam que a influência direta da Comuna, ou da Comuna Francesa, que foi a Revolução, certo? Que ela não acontece na época do Essa, mas ela vai reverberar na época do Essa.
Afinal de contas, a noção de socialismo ela é devedora da Revolução Francesa. Também estamos falando da segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial é aquela que, por exemplo, vai criar de fato o sistema fabril, né? Que vai ter como perspectiva a ideia do vapor, que vai ter o sistema têxtil como sendo a mãe de todas as tecnologias. Por exemplo, o inchaço das cidades como Paris e Londres. Isso é segunda Revolução Francesa. E é também, uma vez que nós estamos falando de socialismo, a época da Primeira Internacional. A Internacional é a reunião internacional do Partido Comunista. A Primeira Internacional acontece no 19. E ela vai, na verdade, a Internacional tem como perspectiva discutir o comunismo no mundo e as maneiras de promover o comunismo no mundo. Certo? Não à toa que em alguns momentos nós sentimos um tom socialista na figura do Jacinto. Tudo bem até aqui? Só estou lembrando. Eu havia comentado sobre vocês com o Colbert. Esse aqui é o quadro do Colbert. Esse é o primeiro quadro realista, certo? Chama Os Quebradores de Pedra. Esse quadro, o Colbert é um pintor do 19, tá lá nos impressionistas, porque ele tem uma produção impressionista. E como principal horizonte do Colbert é assim: ele vai retratar o mundo sem nenhum tipo de construção bela. Ele vai retratar a realidade. Por isso que ele retrata as pessoas no processo de trabalho. E não são quaisquer pessoas. Se você olha bem pertinho, as mãos desse homem estão queimadas. A posição que ele está é desconfortável, sua pele está castigada. É uma criança que ele tem do lado, que carrega muito peso. Então, você não pode dizer que isso aqui é uma simples denúncia, mas também você não pode dizer que isso aqui é ideal, é perfeito, é belo, porque não tem nem a perspectiva de ser belo. A perspectiva primária aqui é de retratar a realidade como é. Daqui vem a ideia de realismo literatura. É desta ideia que veio inicialmente da pintura com o Colbert. Certo? Gustave Colbert, Os Quebradores de Pedra. Nossa, professor, que máximo! Lembra, por exemplo, do que aconteceu no mundo literário. Lembra, por exemplo, de um cara chamado Flaubert, aquele que vai lançar Madame Bovary, iniciando o realismo na literatura. Não é? Grande inspirador do Eça de Queiroz. Além disso, quando a gente pensa em Portugal, tem que lembrar da questão Coimbra. Lembra da questão Coimbra? A questão, por exemplo, entre Terra de Quental e Antônio Feliciano do Castilho. Não é? Além disso, as conferências do Cassino Lisbonense. E olha que legal, gente. Nós podemos dizer que o realismo, grosso modo, é antiburguês, antimonárquico e anticlerical. Por que ele é anti isso tudo? Porque ele é contra o antigo regime. Ele é contra as noções que são retrógradas. Entendam a burguesia aí como extensão até da nobreza. Então, por exemplo, ele acredita que essas instituições são instituições passadistas que não acrescentam a vida dos indivíduos. Logo, elas têm que ser combatidas. Né? Por isso que eles têm uma preferência por falar desses grupos sociais ou essas instituições. Estamos falando da literatura portuguesa. Um outro nome que se pode dar à geração realista é a geração de 70. 70 quer dizer 1870. Tá? Não é de 1970, senão nós estaremos falando dos tropicalistas, né? Então, por exemplo, a geração de 70, no qual o grande nome é o Eça de Queiroz. Sim? Só até agora um preâmbulo, uma abertura, uma introdução. Alguma dúvida até o momento? Fala. A Comuna de Paris, ela representa a primeira fase da Revolução, que ela é efetivamente popular, quando os populares tomam a Bastilha e, na verdade, eles vão fazer uma construção, uma barricada no centro de Paris e vão resistir ao governo não reconhecer a monarquia. A Comuna dura semana, tá? A Comuna não dura muito tempo, não. Mas a ideia que está por trás da Comuna é de o primeiro governo socialista da história. Primeiro. Nem que seja que durou muito pouco, nem que se represente, por exemplo, uma mera passagem da Revolução, mas ela existiu. E ela vai inspirar os escritos de vários autores, tais como Marx, tais como, por exemplo, o próprio Proudhon e outros indivíduos sobre a noção de socialismo e de governabilidade popular, certo? E vai ser a grande inspiradora
do século XIX como um todo, né? Tudo bem? Mas, pode passar? Pode. Aqui é o Eça de Queiroz, em vários momentos de sua existência, não é? O Eça de Queiroz, gente, ele era considerado uma pessoa exótica, já em sua época, não é? Por exemplo, o Eça, ele tinha esse cabelinho dele lambido, esse bigodão, magro, alto e sempre muito formal, com roupas muito formais. Olhem, por exemplo, essa foto famosa que é do Eça de Queiroz de monóculo, não é? Isso era muito, muito louco. Ele anda assim desde as épocas da faculdade, viu, gente? Ele sempre andou assim. Ele gostava. Aqui a sua mulher, ó, à esquerda lá no alto. Essa mulher era da alta roda, ela era uma filha da nobreza portuguesa. Ele não, ele era burguês de origem. Um homem muito inteligente, muito articulado, teve uma vida bastante longa, teve alguns filhos. E há quem diga que, em decorrência da vida que levou, mudou sua crítica. Eu não concordo com isso, mas é uma forma de dizer. Primeiro, vamos pensar no próprio, né? Ele vai ser, o Eça de Queiroz vai ser o primeiro autor de prosa do realismo português. Ele vai, o primeiro livro realista português se chama Singularidades de uma Rapariga Loura. Professor, que horror! Palavrão, assim, no título. É que rapariga é mocinha. Rapariga é mocinha. Tanto que, por exemplo, em Portugal, se vocês moças forem chamadas de rapariga, não fiquem nervosos. É um elogio, mas tem que ser mocinha, jovenzinha, é pura. Né? Aí assim, gente, ele vai iniciar com essa obra, vai colaborar no livro, no jornal As Farpas, não é? Onde ele vai, na verdade, ser um comentarista de política, de cultura. Ali ele vai ironizar, por exemplo, o mundo da política, vai satirizar os costumes. Ali que ele vai começar a ser conhecido, o Eça de Queiroz, né? Ele vai lançar o discurso, o realismo como nova expressão de arte, lá no Cassino Lisbonense. Lembra que eu falei das reuniões do Cassino? Lembra que eu falei que eles falavam sobre vários assuntos? O discurso mais famoso é o do Eça de Queiroz, chamado o realismo como nova expressão de arte, onde ele vai falar exclusivamente da literatura realista como a última moda possível e aquilo que era necessário na época histórica que eles viviam. Certo? Tudo bem? Vai. Você falou que ele é o primeiro autor. Ele é o primeiro autor do livro português. A primeira obra realista de fato é dele, que é essa daqui. E na literatura como um todo. Ela vai iniciar a prosa, mas é literatura realista como um todo. É que muitos podem considerar que o texto do Antero contra o Feliciano já é um texto realista. Eu discordo. Aquilo aí é um manifesto de caráter realista. Isso aqui é obra realista mesmo. Então a primeira obra realista é essa aí. Posso conseguir caber nos e-mails, eu mando, sim. Não tem problema de mandar. Inclusive é bom vocês aproveitarem logo. Professor, rapidinho, então o senhor falou assim que ele é anti-burguês, anti-clérigo e anti-monárquico, o realismo. É. E por sua vez, então todas as representações realistas vão ser, na realidade, proletariado, assim... Não, proletariado você está falando do Marx. Não tem nem essa noção de proletariado. Tá. Eles falam basicamente, ó, realista, o grupo realista vai se dividir em realistas e naturalistas, o mesmo grupo. O realista, ele prefere retratar a elite, porque ele está se concentrando nas questões de hipocrisia, nas capas sociais e tal. Os naturalistas, que também são realistas, que vão falar do povo, da massa, mas porque eles têm o interesse de tratar da biologia humana, no sentido de como você é determinado pela sua biologia. Então por isso que eles retratam o pobre, porque o pobre, ele vai ser aquele que está em situações de limite. Então por isso que ele não vai ter as capas sociais que os protejam. Então não é que retratar o proletariado. O proletariado não é exatamente acontece aqui não. Entendeu? Tá bom, obrigado. Mas... Então vamos lá, as fases do próprio, né? O Eça de Queiroz ele é dividido em 3 fases. Quem dividiu isso daqui foi o primeiro professor aqui da casa, o professor da Universidade de São Paulo, o professor Antônio Cândido, certo? Que ele escreveu, e o Eça de Queiroz ele é dividido em 3 momentos históricos de produção literária. A primeira fase, que é a fase romântica,
A segunda fase, que é a fase realista de guerra, ou realista mais aguerrida. E a terceira fase, que é pós-realista, ou realista de transição. A primeira fase, como principal característica, é romântica, gente. É romantismo, como você pode imaginar que seja romantismo. Tanto que, por exemplo, nós temos lá aquela prosas bárbaras. Os temas principais vão ser aquelas noções como idealização, o sentimentalismo, a ação acontecendo constantemente. A segunda fase dele, que é a mais famosa, é a fase, por exemplo, que nós temos obras que vão tratar daqueles grandes objetivos de crítica realista. Não é? Nós temos lá os Maias, que vai tratar da nobreza, nós temos Primo Basílio, que vai tratar da burguesia e da família, e nós temos os Crimes do Padre Amaro, que vai tratar da igreja. Então, cada um ao seu modo, destruindo, ou melhor, desconstruindo aquelas ideologias que vigoravam nessas instituições, colocando como elas são podres, como elas são hipócritas, como elas são perversas. Certo? A terceira fase do Essa, que é a que nos interessa no momento, é a fase chamada de transição ou pós-realista. Ela vai estar quase no século XX já, né, gente? Lembra que, por exemplo, aqui o Essa de Queiroz, ele também vai fazer crítica, ele também vai colocar os problemas, mas ele está muito mais interessado em fazer propostas, em propor, por exemplo, soluções para os supostos problemas que ele mesmo encontra. Então, por exemplo, você não vê uma crítica tão marcada, você vê primordialmente a ideia de uma construção do novo, construção de uma nova ordem, e essa nova ordem como resultante da crítica que ele havia feito, certo? Há quem diga que acabou a crítica. Não, não acabou a crítica, ela só modificou. Tudo bem? Obras como, por exemplo, Cidade às Serras e A Ilustre Casa de Ramires. São obras que você tem de ler para entender esta época. Dúvida? O último momento da vida do próprio, né, do Essa, é onde essa questão da imaginação, ela vai tomar forma. Por exemplo, o Mandarim é uma obra de caráter fantástico. Todo mundo sabe o que quer dizer fantástico? Não é programa de TV. Fantástico é aquilo que é para além do concreto. Fantástico é aquilo que é para além do previsível. Não é? Então, por exemplo, ele fala, a frase dele, dizendo como que era o livro dele, ele vai dizer sobre a nudez forte da verdade, o diáfano da fantasia. Ou seja, em cima da base da realidade, a fantasia existindo. Então, por exemplo, é um tipo de texto que vai acontecer no final da vida do Essa de Queiroz. Meio que imprevisível, imagina isso do autor de Os Maias, do autor de O Primo Basílio. A Relíquia, que seria esse último momento histórico da vida do Essa de Queiroz, né, no qual ele escreve e publica, falando, por exemplo, é um livreto, é bem curtinho, quase uma novela, certo? Ele vai fazer uma sátira às instituições de novo, ao gosto do realismo. Entretanto, ele vai tornar essa noção de pátria, essa noção de pátria Portugal, essa noção, por exemplo, de que há valores sim, que há coisas a acrescentar e agregar sim, certo? Esse último momento da vida do Essa. Então, pelo que eu entendi, ele fez esses textos. Nos últimos anos de vida. Tá, então o primeiro texto é imaginação, Mandarim é imaginação. É um texto que ele vai beber da imaginação, isso que ele está colocando, não é que ele é imaginação. Ele vai beber da imaginação, não vai ser tão realista como você imagina que seja. Nesse sentido. Seria um momento, por exemplo, no qual Essa de Queiroz propõe alguma coisa diferente daquilo que ele havia feito. Certo? No caso, uma grande proposta para Portugal ou para o povo português. Tipo, já faz antes de você dormir, Pode falar. Na terceira fase, né, que é ele fez uma construção de uma nova ordem, sabe? Ele propõe uma nova ordem. Ah, sim. A nova ordem seria, por exemplo, uma maneira diferente de administrar o país ou de relacionar, ou dessas instituições como família, como Estado, como burguesia, como a própria escola. Uma outra forma dessa instituição, ou dessas instituições, melhor falando, elas existirem. Então, por exemplo, ele propõe uma reforma na estrutura social administrativa portuguesa. Claro que não uma proposta com caráter político, tá, gente? Não entendam assim. É uma proposta que você lê nos textos dele. Nesse sentido que eu estou colocando. Você consegue ver que o Essa de Queiroz, na terceira fase,
ele tem como primordial a ideia de, tudo bem, temos problemas, há instituições falidas, mas o que podemos fazer a partir daí? Quais serão as possibilidades de existência? É nesse sentido que ele falou. Tá? Por isso que é uma construção de uma nova ordem. E essa nova ordem, por exemplo, é uma ordem, por exemplo, menos desigual, é uma ordem, por exemplo, de uma elite menos despatriada, porque o Essa coloca como um problema a elite que tira de Portugal e mora fora. O Jacinto é isso, não é? Ele é isso. Certo? Então é nesse sentido. Ele está propondo o quê? O retorno dessas elites para que elas governem, entretanto, de uma maneira menos díspare, menos desigual para com o povo que lá existe. É quase como uma proposta de reforma. Vocês sabem a diferença de reforma e revolução, né? Quando eu falo assim, por exemplo, fulano de tal é reformista. Se eu falo que fulano de tal é reformista, ele quer mudar alguma coisa, mas ele não muda a base. Isso. Quando eu falo que fulano de tal é revolucionário, ele destrói, ele quer destruir tudo e reconstruir tudo. Por exemplo, eu posso dizer que a noção social-democrata, ela é reformista. Todo mundo sabe o que é social-democracia? Tá. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o comunismo é revolucionário. Porque nas bases que nós existimos não existe comunismo, por exemplo. Mas nas bases que nós existimos é possível haver social-democracia. Nesse sentido, por exemplo. Certo? O Essa é um reformista. Tudo bem? Ele não está propondo aqui a revolução socialista do proletariado. Muito longe disso. Diáfano, um suspiro. Tudo bem? Professor, Fala. ele é reformista em todas as etapas? Não. Eu não posso dizer que o Essa de Queiroz nem é revolucionário dos etapas, nem reformista. Eu posso dizer que no final das contas, dizendo de maneira muito aberta, o Essa de Queiroz ele tem como principal horizonte a crítica. Na segunda fase dele e na primeira de construção de texto romântico. Na segunda fase ele tem como perspectiva crítica, isso é fato. Mas é uma crítica que não tem como horizonte nada no lugar, ele só destrói, ele não propõe nada. Ele só diz, por exemplo, como Portugal é atrasado, como a civilização portuguesa é uma civilização primária, não é? Como há outras coisas que tem que acontecer para que Portugal vire qualquer porcaria melhor. Mas a terceira fase é onde ele faz proposta. Então eu posso dizer que ele é reformista porque ele faz proposta. Nas outras ele não propõe nada. Mas... Só. Primeira capa do Sair das Serras foi essa. Né? Nossa, professor. Foi na verdade 1901, não foi 1906 não. 1901. Quando que ele morreu foi publicado. Só que depois que ele morreu. Tá? Só um detalhe sobre essa obra, tá gente? O Essa não ia publicar. Essa obra. Não deve ter publicado. Quem foi o filho da puta que publicou? Então, foi assim, o Essa de Queiroz, na verdade, ele estava trabalhando no texto ainda, ele não tinha revisado o texto dele, foi a primeira escrita, ele acabou morrendo, e um amigo dele, chamado Ramalho Urtigão, que já morreu também, Tá bem? né? Um amigo dele, foi o Ramalho Urtigão, compilou, organizou o texto, deu meio que um tapa na revisão e publicou. Ninguém sabe exatamente se essa ia ser a forma final do livro. Ninguém sabe. Inclusive é muito provável que não fosse. Porque o Essa era famoso por mudar bastante coisa dos livros quando ele publicava. Né? Tanto que no final da minha leitura eu vou abrir uma leitura para vocês vão ficar vindo com raiva. Tá? Mas que tem a ver, por exemplo, com essa ideia de que o Essa de Queiroz estava no processo de construir o livro. Esse livro que a gente lê hoje não é o livro final. Entendeu? Ah, que legal! Então, gente, o livro vai se passar, basicamente, o período no qual ele vai retratar é de 1875 até os 1900. Tudo 19, né? Século 19, mas há um fim do 19. Ele, que era crítico dos excessos, dos vícios, dos desvios da sociedade burguesa, essa pessimista, irônico, descrente da mudança do homem, essa socialista. Todos esses são Essa de Queiroz desse texto, certo? Então eu posso dizer, isso sem muita dificuldade, que
Na Cidade das Serras, o Essa é um crente, ele crê na redenção de Portugal, na salvação de Portugal. Salvação do atraso. É disso que ele quer salvar. Então, ele é moderado, não é tão crítico, ele é otimista, portanto, tão complexo assim, humano, né? Humano. Então, a proposta final do texto é essa aí. Já posso dizer isso sem muita dificuldade. E se você lê o livro e não chegou a essa conclusão, é porque você não entendeu. É que mudou, cacete. Porra, tudo bem, gente? Tudo? Pode perguntar. Não, professor, eu não quero nem perguntar nada. Só quero tanto chorar. Gente, tem umas vezes que a gente tem vontade de... A gente fica tão triste que a gente tem vontade de... Não tem força nem pra andar, né? Não tem força pra andar. Eu lembro uma vez, gente, assim, são coisas idiotas que acontecem na vida da gente. Quando, por exemplo, tava uma semana que eu tinha comprado um carro, aí eu fui andar no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é a morte, é Mumbai. O centro de São Paulo está para Mumbai. Aí, eu tava andando assim, aí um cara que era vendedor de milho, ele não viu que o farol dele tinha fechado. Ele era um homem, isso é uma pessoa andando com um carrinho, ele tinha um farol e ele não respeitou o farol. Ele veio na lateral do meu carro e bateu. E tudo ficou de repente preto e branco e lento. Quando eu vi ele chegando assim. Eu não podia fazer nada, porque eu tenho outro carro na minha frente e outro atrás. Eu só pude gritar assim, não. Gente, quando ele bateu, a vontade que eu tinha de deitar no piso e chorar. Por nenhum outro motivo, porque eu tava muito chateado. Né? É a mesma coisa de quando, por exemplo, eu lembro que eu tirei a minha primeira nota vermelha. Né? A primeira nota vermelha da minha vida foi na faculdade. Nossa, professora. Ó, registrei isso. Isso é normal, gente. Isso é normal. Todo mundo pode passar por isso. Mas não. Depois não tem muito problema nenhum. Aí, o primeiro nota vermelha foi tá sério. Assim, e era 6. É sério, meu. Foi doído. Aí, fui falar com a professora. Gente, a vontade que eu tinha era de... Olha, minha vida não tem mais sentido, cara. Fui falar com a professora, ela queria diminuir minha nota. Sério, meu. Da hora. Isso é... Fala pra mim. Essa crítica que você fez, esse pra antes, é antes do livro? Todos eles são o essa. Tá, todos eles é esse e essa desse livro. Desse livro? Desse livro. Todos eles. Aham. Aham. Ele é realista. O Essa é o mais naturalista dos escritores da língua portuguesa. Até dos escritores brasileiros. Ele é o mais próximo do naturalismo. Que na verdade, confessando uma coisa pra vocês, só existiu um naturalista, que foi o Zola. Foi o que criou o próprio naturalismo. Só ele é naturalista, de fato. Nenhum outro é. Mas eu posso dizer, por exemplo, o seguinte: mesmo nesse livro você vê algumas ideias do naturalismo. Claro que o naturalismo do Essa vai estar no Crime do Padre Amaro como principal livro. Aqui está muito superficial. Eu posso dizer, inclusive, assim, essa realista, que é mais tênue, essa colocação. Então, não é naturalista em si, mas tem. Você consegue perceber. Fica filmando aqui pra mim. Não é como a gente imagina que seja naturalismo, tipo som. Não? Lembra da historinha? Lembra da historinha? Por exemplo, gente, olha lá. Nós temos uma narrativa em primeira pessoa. O que é uma narrativa em primeira pessoa? Eu. O narrador faz parte de quê? Da história. Tem dois tipos. Quais são os dois tipos? Personagem. Estou falando assim. Personagem e testemunha. Nós temos o personagem e testemunha. O nome técnico é homodiegético e heterodiegético. Nossa. Quando você saber isso, isso é outra coisa. Se quiser ler, você vai saber. Agora sim, qual é a ideia, gente? O narrador em primeira pessoa é aquele que participa de alguma forma da história. Quando ele é em primeira pessoa personagem, ele conta a própria história. Quando ele é narrador em primeira pessoa e conta a história de alguém, ele é chamado de narrador testemunha. No caso da gente, é um narrador específico. Quem é o narrador? Ué. É o Zé Fernandes, que ele é amigo do Jacinto. Então é um narrador em primeira pessoa, é narrado em primeira pessoa como testemunha. Tudo bem? Oi. Aí, muitas vezes ele fala, mas tem hora que não é o Zé Fernandes que fala. Quem narra a história?
Não, que nem, tem hora que ele que tá falando lá, mas tem hora que Também. Ele narra a história inteira. Eu posso dizer que há momentos no qual o Jacinto mesmo se coloca. Nós chamamos isso aí de discurso direto. Não é narração. Narração, gente, é assim. Existe uma coisa na literatura que é o narrador. O narrador, ele é uma figura que ele pode ou não fazer parte do enredo, mas ele obrigatoriamente faz parte da história. Todos fazem, porque eles contam a história. Ele pode não fazer parte do enredo, que são os acontecimentos, mas da história ele participa. Então, por exemplo, não importa qual texto seja, se é prosa, se é narração, tem narrador. Sempre tem. Então, e no caso aqui, gente, o que acontece é que em alguns momentos, o próprio Jacinto se coloca. Mas ele não se coloca com relação ao narrar a história, ele se coloca com relação às coisas que ele vive. Então eu não posso dizer que o narrador, ele divide a narração. Tem texto que divide. Aqui não. Aqui o texto é de fora a fora, linear, portanto ele é narrado de forma cronológica, certo? Em primeira pessoa, o tempo todo. Entendeu? O tempo todo. Se vocês têm uma outra leitura, ela não está correta. Nesse sentido. Certo? Quando eu falo observador, não é narrador-observador, tá? Porque o narrador-observador é outro tipo de narrador. Eu falo observador porque ele é bastante observador. Ele consegue pegar detalhes. Mas por que ele consegue pegar detalhes? Porque o Essa pega detalhes. Ele descreve do pé da mesa ao topo da sala. Descreve mesmo, gente. O texto do Essa de Queiroz é texto parado. Certo? Mas, gente, lembra, parado não significa ruim, parado significa sem ação. Dá sono só. É porque nós estamos acostumados com uma forma de narrar romântica, que é ação o tempo todo, ação o tempo todo. Um exemplo, quando você vê um filme de ação, gente, o diálogo é a última coisa que você presta atenção. Que é mais do mesmo, o que é importante é a bomba, é a explosão, é a luta, não é? Porque também se você tira essas coisas, o filme não tem sentido, presta atenção. Ah, professor, não é assim. É, gente, é assim. Então, ó, a proposta aqui é a proposta de que... E professor, mas por que esse cara vai fazer um texto cheio de detalhe, descrição, puta parado? Parece que ele tá drogado, né? Gente, por um motivo muito simples. Ele não é um realista. Como realista, o Essa de Queiroz crê em que o meio influencia na conduta. Então, se o indivíduo está mal, não é possível que o espaço que ele esteja não denuncie. Por isso ele descreve o local. Por isso que ele descreve o espaço. Porque o espaço, ele é o criador das sensações das personagens. Não é? Então a descrição tem a ver com o destino das personagens. Sempre assim. E no nosso texto aqui é mais forte ainda. Gente, o lugar que o Jacinto vive a ideologia realista é Paris. Técnica, criação, máquina. O lugar onde ele vive a vida como de fato ela tem que ser vivida é Portugal, é Tormes. E é óbvio que é do lugar que vai dar essa mudança da vida dele. Porque o meio influencia o comportamento. É nesse sentido que é realista. Então por isso da descrição. Ela tem um motivo no texto, certo? De dizer qual é o comportamento ou quais são os destinos das personagens, não é? Mas é parado. Os personagens, vamos ver? Só fazer aquele lembrar, assim, peguei só os principais pra gente ter como padrão, né? Por exemplo, o avô, tudo começa com o avô dele, certo? O avô dele é o Jacinto Galeão, ou como ele era chamado, Dom Galeão. O Jacinto Galeão foi o primeiro dos grandes jacintões, não é? Ele vai ser gordo, rico, miguelista fanático. Todo mundo lembra do miguelismo? Dom Miguel, lembra? Aquele conservador português, irmão do Dom Pedro, que vai entrar na luta contra o Dom Pedro, naquela ideia da Guerra dos Dois Irmãos, que ele era conservador, havia os liberais encabeçados pelo próprio Dom Pedro, e ele era miguelista, fanático, né? Tanto que quando Dom Miguel perde, ele se autoexila, ele não foi exilado, ele se autoexila em Paris
porque segundo ele mesmo, ele não ia ficar junto daquela choudra ignóbil, daquele grupo podre ignóbil que comandava Portugal. Ele não ia ficar naquele lugar, por isso que ele ia para Paris se retirar. E como ele era muito rico, não é? Ele acaba comprando uma mansão na Champs-Élysées, no 202. Certo? Lá que ele terá seus filhos, lá que ele criará seus filhos, diga-se de passagem, e o seu neto também vai morar. Isso é importante de vocês saberem. Ele acaba por morrer de indigestão. Ele enfoca isso. Foca. O narrador foca. Professor, o que tem demais? Ele morre de indigestão. O que é indigestão? É comer demais, certo? Nesse sentido? Comer demais. Então ele morre enfastiado. Quando o Jacinto está mal, no fim, com 30 anos, que o Grilo, conversando com o Zé Fernandes, fala, sabe qual é o problema do Jacinto? Fartura. Não é? Fartura. É nesse mesmo sentido. Não lhe faltava nada. Só que tudo que ele tinha não era o que ele necessitava. É nesse sentido. Isso é de família. E é uma família, por que ela tem isso tudo? Porque é uma família da elite nobre portuguesa. Certo? Só para vocês saberem, gente, quando a gente está falando do Jacinto aqui no texto, ele é o equivalente a um Ike Batista. Assim. Ele é muito rico. Muito. As terras dele são tamanho de cidade em Portugal. Nesse sentido. Certo? Por isso que quando ele está andando pelas terras dele, ele vê pessoas diferentes e vivendo de condições diferentes. Porque a cidade era inteira dele. Certo? Isso é o que a gente tem que marcar. Esse grupo social é um grupo muito específico que ele está falando. Bom, a dona Angelina Fafis tem um papel subsecundário no texto. É a mulher dele, é a avó do Jacinto, certo? Ela, muito católica, criou seu filho, que nasceu em Portugal, mas foi criado na França, que é o Citinho, Jacintinho, tá? Que é o pai do Jacinto. São todos Jacintos, vocês repararam, né? Que é o pai do Jacinto. Só que esse menino era um menino mimado, relegado às igrejas, ou seja, segundo Edson de Queiroz, fraco. Tanto que esse menino fraco, adoentado, vai casar com uma filha de desembargador, ter o Jacinto, posteriormente ela o abandona e ele acaba se matando. Certo? Ele era fraco mesmo. A Madame Doriol, uma mulher que era amante, uma das amantes do Jacinto, casada, diga-se de passagem, tá? Casada, rica, feia, absolutamente superficial, certo? Um affair do Jacinto, um affair. O Grilo, que é a personagem que tem algumas falas, que é o funcionário negro do Jacinto, é o Grilo. Madame Colombe, que é uma prostituta, que lembra, uma coisa que eu não sei se eu falei pra vocês, que assim, você tem que ter uma diferença quando a gente fala do século XIX, entre a prostituta, certo? E a cocota, por exemplo. A prostituta, gente, era prostituta de rua. A cocota, ou a acompanhante, ela era uma prostituta de luxo, certo? Essa prostituta de luxo, ela acessava a alta roda mesmo. Acessava mesmo. Por exemplo, quando a gente está falando de França, gente, vocês sabem qual é a região onde essa alta roda frequenta na prostituição? É o Moulin Rouge. Certo? Quem não conhece o Moulin Rouge, leia a respeito, porque ele é uma casa de espetáculos e bordel, foi referência no mundo ocidental. Por exemplo, quando vocês veem dançarina de cancan, sabe aquelas que levantam a saia e dá um chutinho, sabe? Originalmente aquele do Moulin Rouge. Tem até o filme do Moulin Rouge que é muito bom, é muito bom. Só que lembra que aqui é um prostíbulo de luxo, certo? Fala, Cris. Que é a prostituta, a Leonie. Ela também era de luxo. Ela tem uma relação direta aqui com a Madame Colombe, por exemplo. Joaninha vai ser a futura mulher do Jacintão, né, do Jacintinho, que ela é prima do Zé Fernandes, certo? Uma portuguesa típica, certo? Com carnes, com as bochechas rosadas, sabe? Uma mulher da terra, certo? Uma mulher que nasceu rica, mas nem por isso ela era menos verdadeira.
Ou seja, por isso será a grande salvação do Jacinto. Tia Vicência é a tia do Zé Fernandes, né? É a tia do Zé Fernandes. Ela que vai deixar as terras e a fortuna para o Zé Fernandes cuidar. Ela tem uma passagem muito simples e pequena no texto, mas é importante saber que ela existe. E o Grão-Duque, tem o Grão-Duque Casimiro, né? Homem que é conhecido do Jacinto da França, um homem também superficial, dado aos luxos e de amizades absolutamente vazias. Certo? O próprio Jacinto, o nosso Jacinto, ou como o nosso narrador dizia, o meu príncipe, não é? Nascido em Paris, ele é parisiense, ele não é português de nascimento. No 202, da Champs-Élysées. Vida de luxo, de ócio, advindos de Portugal. Sabe por que advindo de Portugal? Porque o dinheiro dele, do vô e do pai, na verdade, vai ser porque eles têm plantação de vinho, produção de vinho, eles têm plantação de cortiça e plantação de oliveiras. Então ele produz muita coisa. Lembrando que são as 3 coisas que identificam Portugal, né? Não é à toa que elas são essas. Vocês sabiam que cortiça, gente, Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo, até hoje. Todo mundo sabe o que é cortiça? É o que está na rolha do vinho. A rolha do vinho é de cortiça. E pensa que todo vinho precisa de uma rolha daquela. Então imagina quanto ele produz. Certo? Então, por exemplo, sem contar o vinho português, né, que já é um vinho bastante específico, e o azeite de oliva também português, que é considerado um dos melhores do mundo mesmo. Né? Então é daí que vem o luxo do Jacinto. Ele é chamado de príncipe da grande ventura pelos amigos. Você sabe que ventura é no sentido de sorte, tá? Então é o príncipe da boa sorte. Os amigos chamam brincando ele de príncipe da grande ventura porque além de já ser riquíssimo, ele já ganhou na loteria, né? Então, por exemplo, esse cara é muito sortudo e era muito bonito também. O Jacinto era um homem muito bonito, muito inteligente. Ou seja, num primeiro momento não há defeitos esse homem pode ter. Não há defeito. Ele é produto do século XIX, certo? Ele tem aquela frase positivista muito interessante que ele diz assim: o homem só é superiormente feliz se é superiormente civilizado. Eu digo que isso aqui é positivismo por um motivo simples, né, gente? Porque a ideia de felicidade está associada a ser civilizado e ter uma técnica, né? A civilização, ou seja, a agregação de valores da técnica que dizem que a felicidade vai vir. Ele acredita piamente disso na primeira parte da sua vida, né? Basicamente dos 23 aos 30 anos de idade, certo? É fanático por bens tecnológicos. Imaginem, gente, que a casa do Jacinto, ele era um homem muito rico e muito orgulhoso, certo? Vocês sabem que o Zé Fernandes conhece ele porque eles foram estudar. O Zé Fernandes foi estudar na França e ele estava estudando, certo? Não fala exatamente, mas é na Sorbonne, provavelmente que eles estavam estudando. E aí como é que funciona? Eles ficam muito amigos, e vocês sabem que uma das principais características dessa elite que o Décio está colocando é que era uma elite ociosa. O Jacinto não faz nada. Ele basicamente lê, passeia, vai a prostíbulos, viaja, come bem e só. Certo? A parte do trabalho não está colocada. Por quê? Porque a fortuna dele já era herança, não é? E ela era muito certa. Então ele não tinha muitas dificuldades, não tinha nenhuma dificuldade financeira. E o interessante é assim, então essa vida de ócio, por exemplo, vai garantir que ele tenha os maiores conhecimentos possíveis. Ele tinha uma biblioteca de mais de 30 mil livros, né? 30 mil livros. Gente, 30 mil livros não tem biblioteca de faculdade que não tem 30 mil livros. E está no século XIX tem 30 mil livros, né? Dos mais diversos assuntos, certo? Das ciências duras às ciências humanas, certo? E a casa dele era como se fosse como um lugar de criação. Por exemplo, tinha fonógrafo, tinha alcaloide, tinha uma série de itens, comunicadores internos. Fala. Alcaloide é um tipo de remédio, quase como um antiácido. Vocês sabem que no século XIX não tinha remédio para dor de cabeça. Tem antiácido, nada disso. Não é?
ele já começou a ter um perfil disso. Então lembrando que os alcaloides podem ser também considerados drogas. Oi? Doutor, eu só não entendi aquela parte que tem, tá falando soma ciência, soma potência igual a soma felicidade. Essa frase é a frase primordial do positivismo. Suma ciência, ou seja, alta técnica, mais suma potência, igual a suma potência, no sentido de é o grande poder, que é igual a suma felicidade. Ou seja, a felicidade é certa quando você tem a técnica, quando você tem poder. Não é? Então o sentido é o sentido do positivismo mesmo. É exatamente a mesma coisa que é igualzinho. Certo? Você muda a expressão, mas é o mesmo sentido. Certo? Obrigado. É isso. Tudo bem, gente? Mais perguntas? Isso, desse jeito, é Paris do século XIX. Certo? Vocês conseguem perceber ali o Arco do Triunfo, vocês conseguem perceber a mudança. Olha só, a gente vê claramente aqui a mudança histórica que a gente está passando. Porque vocês têm vários carros, mas vocês têm carruagem também. Vocês têm bonde também, convivendo junto. O Arco do Triunfo como sendo o símbolo, e vocês já veem uma Paris e já tem a Champs-Élysées aqui, ó. Isso aqui é a Champs-Élysées. Do meio do Arco do Triunfo você vê a Champs-Élysées. Ele morava aqui. Certo? É como se ele morasse no meio da Avenida Paulista, nos anos 80. Certo? Nos anos 80. Hoje em dia, se ele morasse na Berrini. Nossa. Por exemplo. Certo? Se bem que eu ainda acho que a Berrini não é a capital intelectual, né? A capital intelectual de São Paulo continua sendo a Paulista. Mas entenda, por exemplo, o seguinte: o século XIX é o século de Paris, gente. Paris era o padrão de tecnologia, de cultura, de arquitetura do mundo ocidental todo. Tudo. Paris era a cidade de luz. Sabe por que vem a cidade de luz? A palavra cidade de luz. Porque Paris foi das primeiras cidades do mundo a ter iluminação. Então à noite você via Paris de cima. Foi. Por isso cidade de luz. Né? Nossa, professor, que divertido. Que divertido. Então esse cara tava na cara do gol, com todo o dinheiro e toda a disposição. Pensemos. Bom, primeiro a gente tem a família do Jacinto sendo apresentada pro texto, né? O avô, o motivo e a ida para a França. É assim que começa o texto, correto? Lá ele vai, depois de um tempo, o primeiro contato com o Zé Fernandes, não é? E aí lá ele vai ter essa relação inicial de amizade, no que seria essa vida positiva. Vida positiva no sentido, por exemplo, de que o Jacinto é um doutrinador do positivismo, gente. Ele é um doutrinador. Ele crê naquilo como sendo a verdade. E ele vive isso. Já avô morto, pai morto, já estava sozinho, tá? Depois de um tempo, os dois vão passear, vão dar aquela volta por Paris, vão conhecer as pessoas, vão ir a prostíbulos. Por exemplo, tem um momento famoso no qual eles sobem, certo? Na Notre Dame e olham para a cidade e vê uma fuligem, certo? Das fábricas. E aí eles vêm e dizem mais ou menos assim: veja, isso aí é a tecnologia. Isso é o futuro, isso é a beleza do futuro. Isso é importante. Né? Porque depois ele vai fazer a mesma coisa quando do fim da vida, quando ele já não mais crê, e quando ele subir lá ele vai ver essa mesma fumaça, ele vai pensar: isso aí é a falsidade, isso daí é a descrença do homem, é o fim das ideologias e dos sonhos, é o mundo da máquina tomando o mundo mundo. É nesse sentido que ele coloca depois. Bom, nesse processo o Zé Fernandes é chamado pela tia, né? Ele volta para voltar para Portugal porque o tio dele estava muito mal e ele que tinha que assumir a família, né? Ele volta, dizendo que ia voltar na sequência, mas ele só volta depois de 7 anos. Né? Então o Jacinto tinha 23, ele agora tinha 30. Né? E ele só volta porque o Jacinto mandou uma carta bem bizarra para ele, pedindo pelo amor de Deus para ele voltar, porque ele estava mal. O único grande amigo dele. Né? E aí acontece o quê? Quando ele chega, ele vê aquele Jacinto, certo? Mudado. Ele era forte, vistoso. Agora,
ele está cheio de tédio. Entenda um tédio por uma depressão forte. Ele só lia 2 livros agora. Ele passou a biblioteca de 30 mil livros. Ele e o Cleio. Schopenhauer e a Bíblia. Certo? Eclesiastes. Ele basicamente lê a parte da... Ele lê a Bíblia, também lê o Apocalipse. Ele gosta muito do Apocalipse. Ou seja, ele estava meio mal, porque ele se concentrava muito. E aí, só fumava o dia inteiro deitado no sofá. Né? Então, há quem diga, ele dizia, na verdade, que ele oscilava entre a dor e o tédio. Dor de viver e o tédio de existir. Nada tem sentido. Nada tem sentido. Né? Por isso eu posso dizer que ele estava enfastiado, cheio da vida na cidade. Ele vai. Certo? Enfastiado com a vida. Tudo bem? Até aqui só foi aquela mais do mesmo. Eu tô lembrando coisas aqui. Nada de novo. Tudo bem? Vocês lembram disso? Fala. Legal que então eu vou precisar de mais um celular pra continuar filmando, porque o meu não vai dar. Não vai dar, não? Tem mais 40 minutos pra filmar. Não, quando ele fala do homem... Não. No Cidade da Terra, quando ele fala desse homem, ele está remetendo ao Rousseau. Ele está remetendo ao Rousseau. Que o Rousseau fala que nas histórias da vida, na história humana, o homem foi por um tempo natural, e quando ele virou o homem civilizado, ele deteriorou-se. Logo, o homem natural seria melhor. Ele está fazendo uma releitura, então, no caso do Garret, ele está retornando ao Rousseau. Aqui, o que eu estou colocando não é que o natural é melhor. Não existe nada melhor. Decide. Nada melhor. Não tem nada para pôr no lugar. Tudo bem, gente? Mais perguntas? Antônia, meu nome. Fala. Parei sempre na mesma página. A segunda. Já vi 500 palavras desse livro, mas eu sempre tenho a mesma dúvida. Porque eu sempre tenho várias pessoas que falam uma coisa ou outra, eu nunca estabeleço, sei lá, tem um padrão com o Zé Fernandes. Na verdade, o Zé Fernandes, ele é um burguês, ele é pobre, ele é um... Não, o Zé Fernandes é a elite. Assim como o Jacinto L também é, mesmo. tá. Ele tinha uma quinta. Todo mundo sabe que quinta em português de Portugal é como se fosse uma espécie de sítio. Certo? É um sítio. Só que lembra, a gente está falando de um país minúsculo, onde uma quinta é bastante terra. Né? Então o Zé Fernandes também tinha a quinta dele. Certo? É que ele não está retratando a quinta dele, mas ele vivia no mesmo padrão de Jacinto. Mesmíssimo. Certo? Mais perguntas? Então ele não era burguês, então ele era da... A alta elite, era nobreza portuguesa. Nobreza mesmo. Não era burguês. Certo? Mais perguntas? Depois de uma repentina decisão, repentina porque ele na verdade acaba decidindo por ir, mas o Zé Fernandes pediu para que ele fosse. Né? Vai filmando aí que eu vou tentar fazer um negócio pro meu irmão trazer um outro celular. Tormes é de Portugal, tá? Por parte de um funcionário Silvério, ele resolveu ir até lá. Que notícia que é, gente? Notícia de que aconteceu um desmoronamento por causa da chuva e do vento e os túmulos da família e a casa foram soterrados. Uma parte foi destruída, o cemitério da família e da casa. Lembrando que eles tinham um cemitério, tá? Isso era comum, viu, gente? As famílias da nobreza, não só em Portugal, isso não é em parte do mundo, eles tinham o próprio cemitério. Isso é muito comum. Diga. Nossa, o Jacinto sempre estava na França, certo? Sim. E a terra dele ainda estava em Portugal? Não entendi o que você falou. Por exemplo, tipo, as terras dele dele Estavam em Portugal. ainda estavam lá, mas era dele ainda. Era. Ele recebia os lucros dela. Silvério. Ele era o administrador, tinha pessoas que trabalhavam. Não, Paty, pode ficar. Então, ele recebe a notícia de que ele precisaria ir pra lá pra dar um jeito. Na verdade, ele não precisava ir pra lá. Ele teve a notícia pra poder mandar dinheiro, pra poder organizar o dinheiro, tal, porque ele tá pedindo ajuda. E aí o Zé Fernandes fala que era a oportunidade dele sair desse lugar, de conhecer outra coisa. Ele nunca foi pra Portugal, né? Então era a oportunidade. Ele, não, mas o que eu vou fazer lá?
Mó mato, meu. Tem nada lá. Vamos, meu príncipe. Vamos. Vai ser legal. Aí ele acaba por decidir em ir, gente. E aí, só que, por exemplo, o Jacinto, tudo bem, até vou. Mas eu quero um vagão inteiro pra mim do trem, pra eu levar meus livros, vou levar uns 10 mil. E vou levar também bastante roupa, porque aquele povo não sabe se vestir. Vou levar também as minhas próprias comidas, porque eu não gosto daquela comida português come. E eu também vou levar alguns itens necessários de tecnologia, como por exemplo meu fonógrafo. E ele, de fato, leva um monte de coisa, né? Oi. É um avô disso. Que ele, na verdade, ele era uma espécie de rolo assim, e ficava rodando esse rolo, e aí as músicas saíam numa vitrolinha. É o avô. Porque disso pro disco tem bastante distância. E aí é uma coisa de louco. Ele, portanto, ele vai marcar então essa viagem, só que o Grilo, quando envia as malas e as coisas, ele envia para Tormes. Só que tem Tormes na Espanha. Então ele envia para Espanha e ele vai para Portugal. E quando ele chega lá, ele só tá com a roupa do corpo. Só não tem nada. Aí, gente, acontece o quê? Ele dá um chilique. Como que eu vou ficar aqui nesse brejo, né? Esse povo pobre, povo sujo, né? Meu príncipe, tenha calma. Vou dar um jeito. Olha, agora não tem reserva, mas eu vou buscar um grande hotel. Eu vou buscar pra você uma vaga, aí você vai poder ficar lá. Mas até lá você vai indo lá pra suas terras lá, não é? Só que ele chega tão de pronto que o Silvério não teve tempo de arrumar as coisas pra ele. Tanto que ele chega lá, as pessoas estão... o teto ainda tá tudo quebrado, o piso tá sem alinhamento, não tem quarto pra ele, as pessoas não prepararam comida, eles estão comendo sozinhos. Ele chega varado de fome, ninguém tava esperando por ele, e aí... O senhor quer comer? E eles estavam comendo um caldo grosso, uma sopa gordurosa, não é? Deliciosa. E ele vai comer aquilo ali, né? Só que daí ele vai comer. Eles fazem até. Vontade de vomitar quando tá comendo. Não é? Mas quando ele vai dar a terceira colherada, ele começa a comer desesperadamente. Nossa, que sabor! Que sabor! Ele repete 3 vezes. Tanto que os funcionários dizem assim: nossa, patrãozinho tá passando fome. E eles arrumam meio que uma cama ao relento, no qual ele olha as estrelas, aonde seria o seu quarto, porque afinal de contas não tem teto, não é? E ele dorme ali. Zé Fernandes, nesse meio tempo, vai buscar o hotel pra ele. Só que, quando ele acorda de manhã, ele já tá renovado. Nossa, essa comida me deu muita força. Esse cheiro de mato. Vou dar uma volta. E ele resolve dar uma volta por suas terras. Gente, eram muitas terras. Então ele dá uma volta de dia inteiro, né? Só que nesse andar por suas terras, por exemplo, ele se depara com... Tem um momento que chove. Ele se depara com um menino todo molhado, pequenininho, pedindo esmola. Ele vai dizer: onde você mora? Aqui. E você não tem o que comer? Mas essas terras são tão férteis. Não tem. Por quê? E o Jacinto pensa assim: meu, como que é possível? Terras tão férteis. Essa terra que tudo que se planta dá. E aí, andando, ele vê a pobreza nas terras dele, né? A terra mal aproveitada, técnicas antigas de cultivo. Bom, semana depois, quando o nosso Zé Fernandes retorna, Jacinto era uma outra pessoa. Outra mesmo. Não tinha mais essas insônias, dormia bem, ficava ativo o dia todo, comia muito bem, com os funcionários, e ele estava promovendo uma revolução nas suas terras. Ele estava ensinando novas técnicas de cultivo, novas técnicas de organização da terra, que ele havia lido, né?
Tanto que ele é convidado, ele é convidado meio que por força do destino, né? Para uma festa de um dos vizinhos da elite. Só que ele é super... As pessoas olham para ele esquisito assim. Não conversam com ele, não falam com ele. Até que alguém confessa, perguntando se ele era miguelista igual o avô dele. Afinal de contas, se ele estava querendo que voltasse o conservadorismo em Portugal. Então eles estavam com medo. Eu não, sou um liberal. Eu não tenho nada com meu avô. Já o povo, os pobres, achavam que ele na verdade não era Jacinto. Que ele na verdade era a reencarnação de Dom Sebastião. Que ele estava voltando com o Quinto Império. Lembram que eu falei para vocês de muito tempo atrás do Quinto Império? Então, eles acham que ele é Dom Sebastião, porque esse homem muito bom, não é possível que ele seja alguém comum, não é? Ele é um salvador. E o que fica para nós muito claro é, ninguém sabia quem ele era. O atraso dos dois lados. O atraso no âmbito religioso, ou mítico, se a gente pode pensar assim, e o outro no âmbito político. Não é? Nem conversaram com ele, já estavam tendo inferências sobre ele. Bom. Nessa de estar próximo, ele, Zé Fernando e sua família, um dia ele está andando assim e ele encontra a prima do Zé Fernando com uma criança no colo. É amor à primeira vista. Ele fica hipnotizado por aquela mulher de carnes fartas, bochecha rosa, de alguém que pisa na terra. Uma portuguesa típica, só não tinha o bigode. Só não tinha o bigode. Tanto que tempos depois, pouquinho tempo depois, eles se casam. Né? Eles se casam. E tem 3 filhos. 3 filhos. Bom, o Zé Fernandes resolve viajar. Porque as pessoas tinham muito tempo de viajar, gente. Sem motivo. Não é que nem nós. Ele resolve viajar e vai pra Paris. Quando o Zé Fernandes chega em Paris, ele achando que ia encontrar aquela mesma sensação da primeira vez, ele vê justamente o oposto. Ele só vê as ruas cheias, sujas, pessoas, às vezes, sem comida, morando nas ruas, a fuligem no constante no ar, a sujeira generalizada. Ou seja, ele tem certeza que Paris morreu, né? Ele precisa retornar. O próprio Jacinto vive prometendo para a mulher que vai levá-la para França para ela conhecer, mas ele nunca mais volta. Ele nunca mais volta. E ele continua até a morte nas suas terras em Tormes. Certo? Basicamente, essa é a história. Aí você vai pensar, pô, professor, mas pô, puta história chata, meu. Puta assinada, meu. Puta coisa louca, né? Gente, eu posso retornar então na ideia entre campo e cidade. É a metáfora do fim da vida do Wesley de Queiroz. Entre o campo e a cidade. O campo é a representação parisiense. Tecnologia, a máquina, a evolução. É isso. A opulência, o exotismo. Só que a cidade parisiense também é o quê? A sujeira, as quantidades enormes de pessoas, a falsidade das pessoas, a superficialidade das relações. Isso tem junto. E o campo? O campo é Tormes, o campo é Portugal. O campo é Portugal e o campo é o quê? É o atraso. O campo é esse misticismo. O campo é essa religiosidade exagerada. O campo é a má aproveitamento do espaço. O campo é isso tudo. Mas o campo também é a possibilidade de futuro, a vida pulsando dia após dia, as melhores condições de se, por exemplo, as pessoas entenderem, estudarem, lerem. Ou seja, é a pureza. O campo é a pureza. E o Wesley de Queiroz não fica nem com um nem com o outro. O que ele propõe é que o campo, ou seja, Portugal, pegue da cidade aquilo que ela tem de melhor. A técnica. Por exemplo, os conhecimentos,
a ideia de criação, a evolução, sem por isso perder a sua essência. Sem por isso perder a sua origem pura. Isso tem que ficar claro. Certo? Então, essa é a metáfora de fim de texto. Entre o campo e a cidade, no qual, de um lado, você tem o Jacinto até os 23 anos, do outro, você tem o Jacinto depois dos 30. Como sendo, de um lado, o pessimismo e o positivismo, do outro, a essência perfeita. A mediania, né? A ideia do uso racional das coisas. Então eu posso dizer, ele critica, é claro que ele critica, mas você concorda comigo que ele deixa uma proposta de fim de texto? Ele propõe alguma coisa, ele deixa claro alguma coisa que ele quer, que ele espera, certo? Isso tem que ficar claro. Tudo bem? Fale. Bom, em primeiro lugar, o Mestre de Queiroz não é inocente. Ele sabe que nas condições que Portugal está, Portugal não será uma potência como antes. Mas o que ele espera, por exemplo, é que Portugal também não seja tão rabeira, tão periferia do capitalismo, né? Nesse sentido, tão dependente da Inglaterra. O que ele espera é que Portugal tenha, sim, algum nível de resistência e de novidade. Não que ele espera que Portugal seja o quinto império. Aliás, ele ironiza isso na fala, por exemplo, do que as pessoas acham que o Jacinto é Dom Sebastião. Ele ironiza, é uma brincadeira. Porque não existe quinto império, né? Isso, na verdade, é uma forma de se enganar na visão do próprio Mestre de Queiroz, certo? Mas o que ele faz é o quê? E o problema é, o que nós temos como problema é que essa elite é uma elite que não retorna para Portugal o que ela tira de Portugal. Ela precisa retornar. Nós não queremos uma elite desenraizada, que tira e vai embora com os lucros. Nós queremos uma elite que reinvista, que traga de volta o que tirar de nós. Nesse sentido. Por isso que eu falei para vocês que ele não é um revolucionário, mas ele é um reformista. Quem que guia o processo? A própria elite. Não é o povo tomando armas e guiando o processo. Porém, vocês concordam comigo que a proposta dele nas suas terras fazia com que as pessoas também vivessem melhor? Fazia. Então é reforma. É uma proposta de reforma. Dentro da base. E é política também. Certo? Isso é, por exemplo, a ideia de que essa aristocracia degradada tem de renovar-se, tem de mudar, tem de retornar. Certo? Daí o culto à natureza, a simplicidade, a vida simples do interior. Isso é uma coisa que fica presente ali no texto do S. Certo? Isso que ele fala aqui, voltando Pode falar. que o homem só é feliz longe do progresso. Não é contrário. Não. É que não é longe do progresso nesse sentido, é longe daquele progresso. Daquele progresso específico, que é o progresso sem a alma. Né? O progresso francês é um progresso muito além do português, isso é fato. Só que na visão do Mestre de Queiroz é um progresso sem alma já. É um progresso que esqueceu do humano, do natural. Então é longe deste progresso, não de todo o progresso. Nesse sentido. Certo? Diga. O que é isso? Então, modelos inautênticos é aquilo que não é verdadeiro, né? Então, por exemplo, supostamente essa elite portuguesa quer viver como a elite francesa. Só que ela é elite francesa? Não. Não, então nela fica inautêntica. Nesse sentido. Você tem que viver como elite portuguesa. E a elite portuguesa é uma elite agrária, não é uma elite francesa, que é uma elite, por exemplo, fabril. Certo? Então, por isso, os modelos inautênticos têm que ser abandonados. Retornem. Foi. Aonde tá? Esteticismo. Tá em frente. É assim, ó. Esse esteticismo cientificista é, por exemplo, o Jacinto da primeira parte do texto, onde ele era positivista, correto? Onde ele defendia, por exemplo, essa noção de suma ciência, suma potência, suma felicidade, não é? Então esse esteticismo era o quê? Estética quer dizer beleza, quer dizer física, física de mundo físico.
Então, por exemplo, esse esteticismo positivista ou cientificista tem a ver com a crença de que a ciência traz felicidade. Nesse sentido. Agora, a ciência trouxe felicidade a ele? Não. Por isso a superação desse processo, desse modelo. Tô fazendo um filme aqui, a cabeça da Paty tá aparecendo. Hein, Paty? Tô fazendo um filme, sua cabeça tá aparecendo. Da máquina do progresso. É tipo uma organização do arcanismo, né? Bem piada. A gente pode fazer uma associação, por exemplo, dessa forma de encarar a realidade como arcadismo, sim. Certo? Claro que não é arcadismo, tem a ver com, mas não é. Por exemplo, a gente pode dizer que nessa perspectiva do Fugere-Urban, lembra? Fugere-Urban? Não, professor, eu não quero lembrar. O Fugere-Urban é isso aqui, ó, exatamente isso. Fuja da cidade, sai daí, vai pro campo, certo? Arruma uma cabana e toca violão. Então, por exemplo, é no sentido de fugir da cidade e daquilo que a cidade tem de ruim, que é, por exemplo, essa ausência do humano, essa coisa superficial, essa coisa superlotada, né? Então, sim, a relação é perfeita, certo? Mansa. E posso dizer, então, que o gênero do texto é um gênero de alegoria. Todo mundo sabe que a alegoria é aquilo que eu coloco para representar outra coisa, né? Por exemplo, a felicidade, então, ela se encontra na vida simples, laboriosa, ou seja, do trabalho, no meio rural, e não na civilização. Entendam civilização por cidade. Então, a felicidade está no campo, e na vida trabalhosa do campo, porque supostamente aquilo seria a essência humana. Certo? Professor, Oi. mas no caso, se todo mundo para a parte rural, né, fugir, então vamos fugir da cidade, vamos para o campo. Não vai ter um progresso, porque você vai ver uma coisa meio econômica dentro do campo. É que você tem como padrão a cidade, né? Não, sim, mas assim, tipo, se ele for progredir, ele vai virar uma cidade. Então não tem como Não. você fugir. É uma soma automática de que o campo vira cidade? Não. Eu acho que não. A propósito dessa de Queiroz é assim, você está fazendo uma coisa do tipo, você está pensando urbanisticamente. Ele não está pensando nisso, ele está pensando filosoficamente. Pensar filosoficamente é não pensar na concretização real, é pensar só na ideia. Então, por exemplo, bom, a proposta do Essa não é que todo mundo sai da cidade. É que Portugal, que é campo, mesmo a cidade portuguesa de Lisboa, na época, ela não é uma cidade do padrão, ela cabe num cantinho de Paris, né? O que ele considera não é que o fato é que todo mundo tem que ter cidade. Por quê? Você precisa tirar comida de algum lugar, não tem? É do campo que você tira. Você tem, por exemplo, o campo é um lugar subaproveitado, no caso de Portugal. Então a proposta dele não é que todo mundo saia da cidade, mas é que o tipo de cidade francesa não é padrão possível. Aquela cidade cheia de gente, cheia da técnica, mas sem a essência, aquela cidade não é padrão. Se é que nós tenhamos que ser cidade, que seja uma cidade mais igual, menos cheia, menos, por exemplo, superficial. Certo? Nesse sentido. Tá bom. Eu apertei? Ah, eu apertei. Ah, voltou. Obrigado. Aí assim, o interessante não é que todo mundo, se for pro campo, não vai ter evolução. Claro que tem. Porque, por exemplo, gente, olha, isso é uma coisa que já não estamos saindo do texto, mas vale falar. Olha, mais de 92% da população mundial vive na cidade. 92% no mínimo. Só que, por exemplo, gente, significa dizer que o campo tem pouca gente, correto? Uhum. Muito menos do que ele poderia ter, correto? Uhum. E o resultado base disso é qual? Primeiro, inchaço da cidade. Segundo, abandono da mão de obra no campo. Isso. Certo? Portanto, valorização no campo. Se nós pensássemos numa distribuição mais igual, Isso. nós pensamos, por exemplo, 50%. Por isso que eu vou pra Porque daí você garante a mão de obra do campo, você melhora as condições de vida na cidade, e nós temos uma vida menos extrema, né? No sentido, por exemplo, pensem numa cidade como, sei lá, pensem no centro de São Paulo, não é? Que é absurdamente cheio de gente. Uhum. Certo? Agora, imagine não, se nós estivéssemos falando de uma... Porque, gente, uma coisa que a gente tem uma tendência a achar é que a megalópole é boa. Não é não. Exemplo, hoje em dia você tem São Paulo e Grande São Paulo, não tem? Sim. São cidades satélite, dormitório no entorno de São Paulo, que basicamente dependem de São Paulo. Então, gente, a dependência de uma megalópole
faz com que, por exemplo, você tenha uma coisa chamada trânsito. É horrível. Gente, o trânsito paulista consegue ser um dos piores do planeta. Estressante. O tempo que você passa no trânsito paulista, ele é superior ao tempo de qualquer lugar do mundo. Certo? Talvez só em outra megalópole passe tanto tempo. Depois eu fico Não é? Então a gente. E você vai dizer, mas tem tudo na cidade. Pra quem? Quem tem acesso a tudo aquilo? O fato de você ter sei lá, um restaurante 24 horas não te garante a possibilidade de acessar esse restaurante, concorda? São Paulo não para. E aí, bom pra quem? Não é pra todo mundo, gente. Então, o fato da cidade ser grande só por si não garante melhoria. É nesse sentido, não é? Por exemplo, olha que coisa divertida. Por exemplo, eu não sei todo do texto, tá? Vou fazer uma relação pra gente entender. Gente, por exemplo, numa cidade alemã qualquer, você tem um conselho da cidade. O conselho da cidade, qualquer cidadão vai ao conselho e ele conversa direto com o prefeito. Vou fazer o mesmo exercício em São Paulo. Você vai sair daqui na segunda-feira e vai tentar falar com o Kassab. Nossa, dá uma... Não tira a cabeça dele. Gente, a burocratização faz parte da estrutura muito grande, correto? Só que, por exemplo, a burocratização emperra o trabalho, não emperra? Você não tem acesso, você não sabe o que a população diz. Então você garante melhoria pra quem? Pra quem? Esse inchaço, essa quantidade monstruosa de pessoas. Certo? Gente, eu não costumo pegar metrô, né? Porque a minha vida é Zona Oeste e Zona Sul. Né? Em Zona Sul não tem metrô. Só tem aquele metrô podre lá que vai pra lugar nenhum. Agora, aonde eu trabalho, que é na periferia, não tem metrô. Né? Então assim, gente, o metrô é uma coisa desumana em São Paulo. Mas nossa. Gente, é assim, horário de pico, você levanta o braço assim, ó, você vai entrar. Também você vai sair também. Você deixa o corpo e você vai embora. As pessoas te levam e te trazem. Entendeu? Não é assim? Meu. Só que, gente, só queria dizer uma coisa, isso não é normal, tá? Isso não é normal. Ir no ônibus com a bunda no vidro, assim, ó, não é normal. Você assume isso porque você se acostumou a viver como lixo. Como eu também. Entendeu? Então a gente esperava um ônibus pra ficar em pé, sabe? Pra demorar, pra pagar caro, pra ficar espremido nele, não é normal. Interior. Isso não é, a vida não é assim, ponto. Não é? A vida está assim. Mas ela não naturalmente é. Não é? Então, por exemplo, isso é fruto de uma megalópole. Por exemplo, tem megalópole da hora, mano. Eu chego cansado, pensa lá em sabe, em Tóquio. casa. Tóquio é da hora, professor. Tem várias coisas tecnológicas lá, vários japoneses e tal. Gente, só pensa o seguinte. O metrô de Tóquio é tão ruim quanto o nosso, com a diferença que ele é muito maior. Também essa coisa lotada. Claro que o povo asiático tem um comportamento diferente, né? Por exemplo, lá tem uma coisa muito louca no metrô de Tóquio que sabe esses caras que ficam trabalhando no metrô? Sim. Sabe? Não os que pilotam, os que ficam ali andando, assim. Certo? Existem os empurradores em Tóquio. Sério. Eles ficam na porta empurrando a pessoa. Sério. Tem os empurradores. Mas aqui em São Paulo tem. Em São Paulo tem. Antônio, em São Paulo tem. Aqui também tem, porque nós entregamos isso de Tóquio. Mas não é tanto. Só que, por exemplo, assim, então esse metrô deles é tão mil maravilhas? Não é. Não é não. Pô, não é assim, da hora. Mas pensa, por exemplo, por outro lado, né, gente? Só que lá, no metrô você pode contar com uma linha muito mais extensa. Você sabe que esse aperto tem hora pra acabar exatamente. O nosso pode ser que você fique ali até morrer. Isso é claro. Verdade. Não é? Porque geralmente é assim, gente, ó. Vocês vão prestar atenção a partir de hoje. Quando você tá dentro do metrô, puta cansado com pressa, ou cansado sem pressa, ou só com pressa, gente, ele vai dar aquelas avisinhos lá, que assim, o cara fala assim, você não sabe o que ele falou, e de repente, aí começa a ficar lento, aí você fica assim, puta merda, o que aconteceu? Aí todo mundo assim, e o cara tá
reclamando com ninguém, porque ninguém tá ouvindo ele. Só você que tá falando dele. Isso acontece direto, gente. Tipo, o metrô paulista é o único que choveu a laga, metrô, pô. É o metrô quase que submerso. Linha vermelha, realmente. Mas bom, muito, não dá pra pôr pegar óbvio passa depois do carro. essa minha lei. Bom, então a gente pode dizer, gente, que a ideia de felicidade se encontra na vida simples do campo, não é? Longe dessa civilização fake, superficial. Chora, me liga. Professor, olha só, mas ele não quer que o campo não se modernize, mas que acabe utilizando técnicas, mas as coisas boas da civilização. Então meio que ele quer que o campo se torne uma cidade melhorada. Não, ele não quer que vive uma cidade. Não, ele não quer cidade. A proposta dele é que ele quer o campo com melhores condições de vida para quem mora no campo. Ele não quer cidade. E assim, gente, vocês estão entendendo campo por campo, por exemplo, fazenda. Campo é Portugal. Campo é Portugal. Tá? Ele quer que Portugal tenha alguma coisa melhor. Mas ele não quer que Portugal vire Paris. Nesse sentido. Ele quer, por exemplo, gente, o que fica numa tênue linha entre a alta tecnologia e a pureza rústica do campo. Ele quer uma coisa entre os dois. Certo? É uma proposta muito difícil, diga-se de passagem. Tipo uma cidade interior. Por exemplo, seria uma cidade que tenha tudo o que necessita os indivíduos sem o excesso. Cidade universitária. Então, Cidade universitária. só para lembrar, gente, eu peguei uma coisinha sobre o nome. Jacinto é de origem da mitologia grega, sabia o nome? Jacinto é uma flor, certo? E na origem é assim, um jovem de notável beleza foi morto acidentalmente pelo deus Apolo, e para imortalizar o Jacinto, Apolo, o deus da cultura e da civilização, transformou ele numa flor. Então o Jacinto é, na verdade, o indivíduo belo que foi morto acidentalmente pelo Apolo. Então por isso que ele seria eterno. Ele é o deus da beleza também. O próprio Jacinto, ele é fruto dessa cultura ultraconservadora, essa elite ultraconservadora, né? Então até os 30 anos, homem inteligente, soturno, que é meio dark, entusiasta do progresso, conhecimentos, príncipe da grande aventura, acredita que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Depois dos 30, ele vai ser isso tudo, inteligente, chique, culto, cheio de prestígio, mas infeliz. Não é? Decadente fisicamente, intelectualmente, não é? Ele vai sofrer, como o Grilo vai dizer, de fartura. Não é? Só vai ler os pessimistas, dentre eles Schopenhauer, como sendo o grande pessimista do século XIX. Certo? Uhum. No campo, especificamente, ele vai encontrar a simplicidade, as raízes, a renovação e o contato com a natureza. Lá ele não lia mais os pessimistas e a Bíblia. Ele vai ler as geórgicas do Virgílio. Se vocês não sabem, Virgílio é aquele autor romano que escreveu o Trabalho e os Dias, que vai ser o texto que vai dar base para, por exemplo, os Árcades. Sabe aqueles termos romanos que a gente fala, Aurea Meteócritas, Fugreio Urben, são todos do Virgílio, originalmente. Virgílio é romano, tá? E ele vai escrever as geórgicas. As geórgicas é um texto que vai falar de como tratar o campo. Certo? É uma poesia falando de como lidar do campo. Certo? Vai se tornar um benfeitor dos pobres, Jacinto não, né? Não é miguelista, mas ele era socialista. O que ele dizia? Ser pelos pobres. Ser pelos pobres. Certo? Claro que você tem de entender assim. É um socialismo que não é socialismo, que não é marxista. Um marxismo. Ele continua sendo elite. Ele continua sendo dono da terra. Ele continua no poder. Mas as condições de vida das pessoas melhoram. É nesse sentido. Tudo bem? Uhum. Pode mudar? Pode mudar? Acabou-se. Viu? Gente, então assim, ó, a questão que fica no final, e a essa